tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Nivelamento em Metodologia do Trabalho Científico da FAED. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre quais são os critérios que caracterizam um conhecimento como científico. Na outra aula, nós estudamos um pouco sobre os tipos de conhecimento. Hoje nós vamos falar mais especificamente só sobre o conhecimento científico e como esse conhecimento se forma, tá certo? Primeiramente, eu vou ler uma citação de Marconi e Lakatos, que é o material que nós estamos utilizando nesse curso, que eles falam a seguinte afirmação: a ciência se distingue de outras formas de conhecimento não apenas por seus trabalhos, mas principalmente por sua metodologia e critérios de validação. O senso comum, a religião e a filosofia também produzem interpretações sobre a realidade, mas a ciência que se propõe a desenvolver um saber sistemático, verificável e constantemente revisado. Vou pegar essa partezinha que fala que a ciência se propõe a desenvolver um saber sistemático, verificável e que pode ser revisado constantemente. O conhecimento científico, diferente dos outros tipos de conhecimento que a gente estudou na aula passada, ele é altamente sistemático, ou seja, ele vai seguir um critério bem rigoroso para se chegar ao resultado a qual aquela pessoa está pesquisando. E ele é verificável. Todo tipo de conhecimento, ele passa por um longo processo de verificação até nós entendermos como aquilo funciona de forma concreta. Por exemplo, quando a gente vê estudos sobre vacinas ou, ou medicamentos de modo geral. Antes desses medicamentos chegarem a nós, seres humanos, ele passa por um longo processo de observação. Ele não é feito da noite para o dia. Ele passa por pequenos estudos, são feitos com ratos, e depois é que vem para o ser humano, depois que ele passa pelo processo de verificação, a partir de um longo processo de avaliação, que é feito nesse modelo sistemático, que é seguindo os critérios que são prescritos dentro desse processo científico e que principalmente ele pode ser constantemente revisado. A ciência ela pode se transformar, ela deve se transformar, isso é até bom para nós e para o contexto social como um todo, porque quando nós questionamos, nós mudamos o ambiente ao qual estamos inseridos e isso tem que ser mudado. Isso a gente pode entender dentro do contexto das ciências sociais em si. Porque tal tipo de conhecimento era de um jeito e passou a ser de outro. Então, essas observações, elas são importantes. E é isso que caracteriza nosso conhecimento científico. São esses três pilarezinhos, né? Que é o modelo sistemático, ele tem que ser verificado e ele tem que ser revisado. Quando o conhecimento científico é feito, ele não pode ser pronto. É isso aqui e não pode mais mudar. Ele tem que ser mudado, né? E aí a gente entra dentro de uma questão que a ciência é a atividade humana voltada para a produção de conhecimento, que ele é racional, ele é organizado e ele é comunificável. Diferente quando a gente entende dentro do senso comum, ele nasce da experiência imediata e subjetiva e o conhecimento científico, ele requer fundamentação lógica, observação controlada e metodologia sistemática, como eu falei anteriormente, né? Quando a gente fala do senso comum, a gente vê determinado tipo de conhecimento, a gente diz que é daquele jeito e pronto, a gente não questiona mais, a gente só aceita. Dentro do conhecimento científico, a gente tem que questionar o porquê aquilo acontece, não porque aquilo aconteceu, pronto, precisamos desenvolver, né? Então, por exemplo, né, dentro do nosso senso comum, nós trazemos muito que o que acalma a gente é o maracujá. Mas o que acalma é a folha do maracujá, não o maracujá em si. Mas nós só tivemos acesso a esse conhecimento porque a ciência questionou em algum momento se era mesmo o maracujá que acalmava ou se era outra coisa, outro componente do maracujá, que no caso é a folha. Não é o maracujá que causa o efeito que melhora, né, que acalma a gente no caso, né? E quando a gente fala de ciência, o que a ciência faz? Ela organiza fenômenos em teorias e leis. Ou seja, algum determinado tipo de coisa algo precisa ser estudado. Então a ciência vai organizar esses fenômenos e depois tornar uma teoria que, consequentemente, posteriormente, vai ser lei. Por exemplo, nós vamos trazer um contexto da Covid-19, como surgiu o lockdown, né? Surgiu-se a doença, o nível de contágio foi aumentando, isso foi sendo observado, e depois eles perceberam que precisamos trabalhar com o controle social das pessoas que estão em circulação para
controlar o contágio da doença até que nós achemos uma cura aparente. Então, ele faz esse processo, né? E ele vai procurar explicações causais para as coisas, né? Tudo tem uma explicação. Qualquer tipo de situação tem explicação. Mas para essa explicação ser válida, ela precisa ser bem avaliada. Ela não pode ser feita da noite para o dia, tá bom? E ela busca prever acontecimentos, né? Depois, se um dia vocês tiverem curiosidade, alguns cientistas, acho que desde a década de 80, criaram o relógio do fim do mundo, né? O que é esse relógio do fim do mundo, Antônio? Ele é um relógio que está aqui prevê as nossas catástrofes naturais do planeta e esse relógio mostra até que ponto o nosso planeta vai aguentar a questão do aquecimento global, por exemplo, né? Nós já estamos no processo de ebulição, né? Nem mais aquecimento. Então, esse relógio foi criado pelo cientista como um meio de conscientizar as pessoas de que quanto mais o ponteiro, né, vai chegando no final, mais coisas vão acontecendo. Então, quando o ponteiro chega em determinado ponto, vai acontecer isso. Quando o ponteiro chegar a determinado ponto, vai acontecer isso. Então, eles preveem situações. Por exemplo, a meteorologia também. A meteorologia, ela é isso, ela prevê o tempo, né? Na escuta aquele nome, previsão do tempo. É previsão, né? Ele prevê, não é aquilo que vai acontecer? A gente não sabe, mas nós temos a previsão de que isso possa acontecer. E principalmente ela pode admitir que tudo tem uma possibilidade de revisão. Tudo pode ser revisto, tudo pode ser reorganizado, né? Se a gente for trazer um exemplo, se a gente for estudar, por exemplo, o conhecimento religioso ele não pode ser questionado, ele não pode ser revisado, é aquilo e pronto. Já a ciência não, ela pode ser revisada, ela deve ser revisada. Então a ciência ela não se limita a registrar pequenos fatos, mas ela pretende compreender em sua totalidade e testar suas hipóteses continuamente, certo? E aí nós vamos estudar um pouco sobre os critérios científicos. Antônio, quais são os critérios? A gente vai estudar agora. E o primeiro dele é a objetividade. O pesquisador ele deve minimizar interferências subjetivas, crenças pessoais, preconceitos e julgamentos de valor, e a ciência exige que os resultados sejam independentemente do pesquisador que o reproduziu. Ou seja, se você está querendo fazer uma pesquisa e você está pensando que vai dar em algo que você quer, do jeito que você quer, como você não está produzindo ciência. As coisas precisam acontecer independentemente dos seus valores pessoais, sociais, isso vai acontecer e em algum momento isso vai se contrariar da sua realidade, de algo que você acredita, mas isso é o conhecimento científico. Então, quando a gente, por exemplo, nesse caso, se eu estou produzindo conhecimento, estou ali fazendo meu artigo sobre algo que eu estou pesquisando, mas eu quero que dê um resultado de acordo com o que eu quero e eu vou manipular para que aconteça do jeito que eu quero. Não é bem assim que acontece. Se você estiver fazendo isso, você não vai estar produzindo ciência. Então, quando você está nesse papel de pesquisador, você precisa estar nesse papel de neutralidade dentro do campo de pesquisa. O que é essa neutralidade, Antônio? É nada. E viver a pesquisa de forma como os fenômenos vão acontecer. E aí eu trouxe um exemplo, né? Que em um estudo sobre os medicamentos, o pesquisador não pode selecionar apenas os dados que confirmam suas expectativas. Ele deve registrar todos os resultados, mesmo os indesejados. Por exemplo, estou com pressa para criar um medicamento que está sendo, por exemplo, um medicamento que seja diretamente ligado à estética. E eu sei que aquele medicamento tem efeitos colaterais, mas eu preciso dele ali naquele momento para que eu possa ganhar dinheiro e eu não mostrar os resultados reais da pesquisa que eu fiz. Além de ser muito extremamente perigoso, você não vai estar produzindo ciência. Mas como você disse que foi feita uma pesquisa, as pessoas consequentemente vão acreditar, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando você estiver na sua realidade enquanto pesquisador, você precisa estar nesse papel de neutralidade. Segundo, nós temos a racionalidade. Antônio, o que é essa racionalidade? O conhecimento científico ele precisa estar fundamentado em argumentos lógicos, coerentes e consistentes. Não basta só observar a realidade. A gente precisa explicar por meio de raciocínio estruturado. A gente precisa explicar de forma bem delimitadazinha como aquilo aconteceu, como o procedimento científico aconteceu. A gente precisa entender todos os passos para se chegar
que fez com que esse conhecimento chegasse a tal resultado. Então, a gente não pode fazer o conhecimento e a produção de ciência de uma forma largada, né? De qualquer jeito. A gente tem até a premissa equivocada quando nós fomos estudar um pouco sobre revisão, sobre tipo de pesquisa, quando a gente for pesquisar a pesquisa bibliográfica, as pessoas têm uma falsa, né, realidade que a pesquisa bibliográfica ela pode ser feita de qualquer jeito, porque eu só vou pesquisar livro. Não, a pesquisa bibliográfica ela também tem seu rigor bem criterioso para que você possa fazer essa pesquisa de forma correta, tá bom? E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é um pesquisador em educação não pode apenas afirmar que uma metodologia funciona melhor. Ela precisa apresentar dados que sustentam logicamente essa conclusão. Vou dar um exemplo. Né? Vamos supor que vocês estejam fazendo, vocês têm as disciplinas de extensão de vocês, que a gente sabe que são disciplinas que têm potencial para se produzir ciência. Vamos supor que vocês tenham feito intervenção e que vocês conseguiram ver nessa intervenção que os resultados foram positivos em torno daquela intervenção que vocês fizeram, né? A partir de todo o critério. Mas se não tiver um comprovante de que aquilo realmente foi benéfico ou não para os usuários dessa intervenção, o rigor científico ele não aparece, porque como que o resultado foi bom? Como que as respostas foram positivas? Como vocês tiraram essas percepções? Só com diálogo, eu sei que dentro da pesquisa qualitativa a gente pode pesquisar discursos, a gente pode entender o que está acontecendo no ambiente, mas precisa ter algo que ajude vocês a entender o porquê que vocês tiveram essa percepção. Porque vocês precisam comprovar isso. Não só dizer que tiveram resultados positivos. Vocês vão precisar explicar o porquê que esses resultados foram positivos. Não só perceber, né? E aí nós temos a sistematicidade. O que é a sistematicidade? A ciência é organizada em métodos, teorias e conceitos que são interligados. Cada nova pesquisa se articula com conhecimentos anteriores. Por exemplo, se dentro do contexto de pesquisa, se a gente for olhar estudos sobre os benefícios da tecnologia na educação, por exemplo, no contexto educacional, ou então até mesmo a própria tecnologia com a questão de crianças e adolescentes, a gente vai entender que os resultados sobre isso pré-pandemia vão ser diferentes de um resultado pós-pandemia. Então, a representação da importância da tecnologia para crianças e adolescentes ela vai mudar. Porque antes nós tínhamos um conhecimento, nós só tínhamos benefícios, por exemplo, da tecnologia para crianças e adolescentes. Hoje em dia, nós já temos uma problemática muito grande. Mas isso só aconteceu porque existiram um processo de estudo de estudos anteriores. Porque se nós não tivéssemos esses estudos anteriores, nós não iríamos conseguir ter os resultados que nós temos hoje. E é por isso que a ciência, como eu falei lá anteriormente, ela se atualiza. Porque quando a gente vai estudar questões anteriores de conhecimentos produzidos, a gente vai perceber que podemos ter novas formas de produzir esses conhecimentos. Então, isso auxilia bastante no nosso processo, tá bom? E um exemplo de sistematicidade. Uma revisão bibliográfica segue critérios de organização, não sendo uma simples reunião de textos, mas sim uma articulação lógica entre diferentes contribuições. Como eu já falei para vocês, revisão bibliográfica a gente não faz de qualquer jeito. Nós seguimos vários critérios. Quando a gente for estudar sobre revisão bibliográfica, eu vou explicar isso bem direitinho para vocês como é que funciona, tá bom? A verificabilidade. Não vou, ela já é muito autoexplicativa, né? O que é essa verificabilidade? A gente testa as hipóteses e a gente tem que entender se essas hipóteses são aplicáveis dentro de um contexto lógico e empírico, né? Ou seja, eu vou testar meu termo, vou testar minha pesquisa até ver até que ponto ela vai dar certo ou não dentro do meu eixo, tá bom? E aí nós temos um exemplo, né? A lua influencia o comportamento humano, não é cientificamente verificável da mesma forma que a exposição solar aumenta os níveis de vitamina D, né? A lua, no caso, influencia o comportamento humano, é porque a gente fala muito dessa questão de signo, né? Então, mas cientificamente comprovando, a gente não pode dizer que o signo, ele influencia no nosso comportamento e nas nossas emoções. Mas a gente pode dizer que o sol, que a luz solar,
ela aumenta os nossos níveis de vitamina D, porque foram testadas hipóteses e foram comprovados cientificamente. E a falibilidade, peço perdão. O que é a falibilidade? Ele no conhecimento científico, ele não é absoluto, mas é provisório e revisável. Novas descobertas podem modificar teorias anteriormente aceitas. Exemplo, a física newtoniana foi considerada verdadeira por séculos, mas depois ela foi revisada pelo Einstein. Então, os conhecimentos, eles são revisáveis e eles podem ser refutados, né? E é por isso que nós temos o processo de conhecimento científico, né, tão presente na nossa vivência enquanto acadêmicos, enquanto estudantes, enquanto cientistas. Por quê? Por exemplo, às vezes a gente está na graduação estudando uma coisa, quando a gente chega lá no quarto, quinto ano de graduação, dependendo do curso que você está fazendo, o estudo mudou. Novas formas foram feitas, novos estudos foram constatados, então, uma coisa que eu vi no primeiro semestre, quando eu estou no oitavo, já muda. Então, a gente passa por esse processo, né? Que nenhum tipo de conhecimento assim, é absoluto, e o científico também não é absoluto. A generalidade. O conhecimento científico deve ultrapassar o caso particular e buscar leis ou explicações aplicáveis a um conjunto maior de situações. Um exemplo. Um estudo que analisa apenas uma escola pode trazer resultados úteis, mas só se torna científico se suas conclusões puderem dialogar com outras instituições. Ou seja, quero estudar sobre processo de ensino-aprendizagem de crianças do terceiro ano do ensino fundamental, né? Ok, essa é a minha pesquisa. Mas eu só pesquiso numa escola. E se eu quero avaliar o processo de ensino-aprendizagem de crianças do município de Ipu, só uma escola vai me dar o resultado de todas as outras? Então, a gente precisa avaliar isso de forma bem e avaliar o máximo de variáveis possíveis. Se eu quero estudar processos, né, de ensino-aprendizagem de crianças do terceiro ano do município de Ipu, uma escola só não vai me dar o resultado. Então, vou precisar estudar em várias instituições para que esses dados possam se entrelaçar e a gente entender. Porque, por exemplo, pode acontecer que, enquanto numa escola o rendimento de crianças do terceiro ano do fundamental são péssimos, em outras escolas pode ser que seja ótimo. Isso precisa ser avaliado. Então, não tem como a gente generalizar essas situações. E temos a comunicabilidade, que é nossos artigos que nós vemos durante todo o processo de graduação, né? Quando esse resultado científico ele acontece, a gente precisa replicar para outros pesquisadores. E a gente faz isso a partir de publicações, certo? E quais são os exemplos? Relatórios de pesquisas, artigos e teses que seguem normas da ABNT, justamente para garantir essa transparência e replicabilidade. É, a gente, só para vocês terem ideia de como essa questão do conhecimento científico ela muda, até pouco tempo atrás, até, né, não sei quando vocês vão ver essa aula, mas até pouco tempo atrás, a Qualis ela dividia os artigos por Qualis, as revistas de artigos por Qualis, para garantir essa verificabilidade dos trabalhos e o conhecimento, os procedimentos científicos. Então, quanto maior for o Qualis, mais rigor científico esse trabalho tem. E a CAPES está pensando em tirar esses Qualis. Eu acho que já vai tirar, só não sei quando vai acontecer de forma concreta. Teoricamente, a gente vendo isso, ele é bom, mas se a gente for avaliar por contexto geral, a gente pode ver os seus malefícios também. Então, nós precisamos avaliar muito essas situações e essas questões. Então, por exemplo, eu já passava para vocês falando dos qualis da CAPES, mas eu não vou mais passar, porque mudou. Então, o processo científico está em constante transformação. E agora nós vamos falar um pouco sobre aplicações dos critérios científicos na pesquisa acadêmica. Quando a gente fala da formulação do problema, ele deve ser o mais claro e objetivo possível e também verificável. Ou seja, um conhecimento, quando a gente vai produzir esse problema, ele precisa ter um objetivo traçado, né? Por exemplo, o estudo sobre ensino-aprendizagem de criança do terceiro ano do fundamental.
Ele tem um objetivo de a gente entender como é que está esse processo de ensino-aprendizagem de crianças do terceiro ano do fundamental e entender se isso é bom ou ruim a partir de um processo de verificação bem sistemático e bem estruturado. Então, a pesquisa às vezes pode ter um objetivo, mas não é considerado, não tem como verificar ele de forma concreta, então não tem muita coisa que se fazer. Quando a gente fala da coleta de dados, a coleta de dados existe sistematicidade e objetividade. Né? Quando os dados eles surgem, vocês precisam explicar como esses dados surgiram e por que surgiram. Não é só pegar, né? Até nos dados quantitativos, que a gente tem essa questão também de achar que o método quantitativo é só jogar os números lá e os números estão na nossa cara e pronto. Não, a gente precisa explicar aqueles números. Não é só jogar os números. A gente precisa explicar aqueles números de forma digitadinha bem bonitinha lá embaixo. Tá certo? E, por exemplo, na análise. Quando a gente fala de análise, a gente requer racionalidade e coerência. Né? Não adianta a gente fazer uma análise de qualquer jeito, as pessoas vão perceber. Então, tem que ser coerente. Tem que ser coerente e racional. Né? Como eu falei, como a gente viu lá anteriormente, nem toda pesquisa vai ser do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa entender esses processos de forma bem criteriosa. Tá bom? E na publicação, que garante essa comunicabilidade entre os pesquisadores, tá? Então, se vocês têm algum trabalho aí que tenha essa carinha de que precisa ser visto pela comunidade científica, não pense duas vezes. E nós temos algumas reflexões, né, sobre esses critérios científicos. O primeiro deles é se é possível ser totalmente objetivo. Muitos autores da epistemologia contemporânea apontam que todo pesquisador está inserido em um contexto histórico e social que influencia sua visão de mundo. Então, os processos podem mudar, as questões vão acontecer de acordo com aquele contexto onde você está inserido. Outra reflexão que a gente até debateu um pouco na nossa aula passada, né? Ciência neutra. O que é que vocês acham? Eu vou criar um fórum, né? Quando a gente começar com os fóruns, a gente vai conversar só sobre essa questão, se a ciência realmente é neutra. Acho que é importante a gente ter essa linha de debate sobre isso. Porque se a gente for estudar a ciência historicamente, a gente percebe que ela não é neutra não, viu? Ela sempre tem um lado. Sugiro até que vocês assistam um filme chamado Oppenheimer. Quem não sabe, o Oppenheimer é o criador da bomba atômica, né? Ele achou que ia estar criando algo para o bem da humanidade e que, consequentemente, hoje é o que causa tensões entre os países por conta da nossa autodestruição, né? E a falibilidade como limite ou potência. A provisoriedade da ciência não deve ser vista com frequência, mas com abertura para novos avanços. Então, a ciência ela sempre precisa passar por esse processo de transformação para que ela seja ciência, tá certo? Gente, hoje nós ficamos por aqui. Até nossa próxima aula.